Este é Namiki Haruka. Ele passou anos lutando contra monstros fracos e agora ele finalmente alcançou o topo da masmorra. O problema é que ele dá de cara com o pior sujeito possível, Yukimura Shinji, um dos caçadores de Rank S que se recusa a compartilhar o mesmo andar com um caçador fraco. Ele tenta revidar, mas é destruído pelo poder de gravidade de Shinji. Mesmo no nível 100, ele ainda tem atributos muito inferiores aos dos outros caçadores. Ele é esmagado como papel, espancado e jogado no abismo da masmorra para morrer. Anos se passam. Agora, Shinji está em outra masmorra, prestes a ser aniquilado por um chefe impossível. De repente, todos os monstros são fatiados por ele. Nosso protagonista, Namiki. Agora ele está mais forte, confiante e irradiando poder. Shinji encara-o chocado por ele ter sobrevivido e diz que vai destruí-lo novamente. Ele tenta usar o mesmo poder de gravidade, mas contra nosso protagonista, a habilidade não faz absolutamente nada, porque nosso protagonista está no nível 6000 com atributos insanos. O valentão desesperado agarra uma mulher como refém para escapar, mas num piscar de olhos, Namiki corta o estômago dele sem nem mesmo se esforçar. O gênio Rank S cai de joelhos, chorando e implorando por misericórdia na frente de todos. Nosso protagonista alcançou um nível de poder que a humanidade nunca viu antes, e agora todos terão que se curvar diante do novo deus da masmorra para entender como ele ficou tão forte. Vamos voltar e olhar para o momento em que ele caiu da masmorra. Após a queda, ele acorda sem um único arranhão. Quando ele abre seu status, ele percebe que tudo foi dobrado. Além disso, ele ganha várias novas habilidades, e seu nível saltou para 101, quebrando o limitador. Ele se levanta confuso, mas sentindo-se leve como uma pena, e a espada parece uma extensão do seu corpo. Mas, quando ele menos espera, um Ortrus aparece. É um cachorro de 2 cabeças que cospe fogo. O cachorro o ataca, mas sua nova habilidade de resistência ativa e o protege das chamas. A habilidade de avaliação ativa e começa a ler os padrões do monstro. Em 20 segundos, ele prevê o ataque. Em 36 segundos, ele encontra a abertura e corta a cabeça de um dos cachorros. O outro tenta se vingar, mas ele enfia a espada na boca dele e o monstro cai. E assim, ele ganhou uma nova habilidade. Mas, de repente, o sistema começou a apresentar falhas, e Namiki começou a se perguntar que tipo de poder era aquele. A habilidade era chamada de Insight e permitia que ele visse a verdadeira natureza de qualquer alvo que estivesse analisando. Ele tentou entender o que aquilo significava, porque soava como o tipo de habilidade básica que exploradores iniciantes geralmente recebiam. Se era tão comum, por que ele não a tinha recebido antes? Ainda assim, ele decidiu testá-la e ver como funcionava. Quando ele ativou o Insight, ele percebeu que se não fosse pelo nível do Ortrus, ele poderia ter conseguido ir ainda mais longe. Shinji tinha dito que ele teria sido o único a morrer, então ele provavelmente contou a Himawari tudo o que aconteceu durante aquele tempo. Se isso fosse verdade, Namiki precisava se apressar, mesmo que ele ainda sentisse aquela dor estranha e não entendesse o porquê. Logo, a varredura que ele iniciou mostrou resultados, e ele percebeu que a situação estava piorando. Descobrir que o Ortrus que ele enfrentou era apenas um juvenil foi aterrorizante, e isso significava que ele devia ter caído no 5º andar. Se ele continuasse correndo rio abaixo, ele poderia encontrar uma área segura, mas ainda correria o risco de encontrar monstros pelo caminho. Quando ele se virou para trás, sentiu uma forte intenção assassina em suas costas, e se perguntou se ela vinha da entrada. Ele percebeu que estava em sérios apuros, e que naquele ritmo, o monstro o alcançaria. De repente, ele caiu em uma armadilha, e não conseguia nem acreditar que tinha chegado a esse ponto. Usando sua habilidade de cálculo, ele analisou a situação, e o sistema previu a trajetória de cada flecha disparada contra ele, com aqueles números bem na frente de seus olhos. Ele sabia que precisava se mover rápido, mas o sistema avisou que um monstro de alto nível estava se aproximando rapidamente. Ele começou a revisar as informações com o oráculo divino, tentando entender por que tantos alertas estavam aparecendo de uma vez. O inimigo estava a 120 metros de distância e era uma besta com atributo de fogo. O sistema calculou o nível do alvo e disse que ele precisaria de 1.500 pontos de experiência para avançar. Os cálculos mostraram que ele ainda precisava de mais experiência, e 3 minutos se passaram no processo. Pontos de avaliação começaram a aparecer, e o protagonista estava confuso com a enxurrada de informações inundando sua mente. Foi então que ele ouviu um rosnado e viu outro monstro surgir furiosamente atrás dele. O inimigo disparou um poderoso ataque de fogo, forçando Namiki a pular na água, e ele conseguiu se recuperar, ganhando mais pontos por isso. Ele ficou chocado ao perceber que era real, e quando olhou mais de perto, viu que era um Ortrus adulto. E, assim como ele pensou, o filhote tinha algum poder estranho, e o protagonista mal escapou de ser engolido pela segunda vez. Quanto mais ele conseguia desviar dos ataques, mais pontos ele acumulava, mas ele sabia que não conseguiria aguentar para sempre. Mesmo com as coisas tão ruins, ele percebeu que tinha obtido outra avaliação de pontos. Ele não fazia ideia do que aqueles pontos
pontos realmente significavam, mas sabia que, com seus atributos atuais, não conseguiria vencer o monstro. Então o Protinha começou a pensar em uma saída, porque a esse ritmo ele morreria de exaustão, e o sistema disse que 3 minutos já haviam se passado. Os pontos de avaliação dobraram, e junto com o sentido divino, novas habilidades foram adicionadas. Havia tantas notificações que ele ficou tonto até a contagem final terminar no rank A. Com base na experiência de combate, ele recebeu 1.500 pontos e saltou 50 níveis de uma só vez. Namik não entendia como seus pontos tinham subido tanto, já que ele nem tinha derrotado o Ortrus, e parecia que o sistema estava com um erro. Mesmo assim, ele não podia perder tempo pensando nisso, porque precisava sobreviver. De repente, uma risada ecoou, dizendo que tudo aquilo estava acontecendo porque ele tinha matado o filhote daquela criatura. Agora a mãe estava furiosa e continuava atacando-o sem parar, e Namik se perguntava de onde vinha aquela voz ecoando dentro de sua cabeça. Era a voz de uma mulher invadindo sua mente, dizendo que tudo aquilo era culpa do Protinha e não havia como evitar. Ele se virou, perguntando quem ela era, mas a garota respondeu, sonolenta, que ele deveria descobrir por conta própria por enquanto. Namik estava confuso sobre quem era aquela mulher e como ela tinha conseguido entrar em sua cabeça. Mesmo sem entender nada, ele decidiu que precisava se concentrar no que estava acontecendo ao seu redor. Ele ativou sua velocidade divina, os pontos começaram a ser calculados e, de repente, ele congelou ao perceber que algo estava acontecendo fora de seu controle. Quando ele voltou a si, mais pontos tinham sido adicionados, enquanto as chamas lançadas contra ele continuavam sendo perigosas. Mesmo com seu corpo fortalecido, era improvável que ele aguentasse muito mais. No nível em que estava, ele seria reduzido a cinzas se fosse atingido diretamente por aquelas chamas. Então ele decidiu usar magia de água e, sem hesitar, disparou um fluxo poderoso contra o inimigo. O ataque atingiu o monstro e o sistema adicionou mais pontos, fazendo Nemik se perguntar desde quando a magia intermediária tinha tanto poder. O golpe foi mais forte do que ele esperava, e do círculo mágico saiu algo que parecia um dragão de água. Ele não entendia como aquilo era possível, mas decidiu usar aquela força para sobreviver. Namik continuou atacando com sua magia, até que finalmente o jato perfurou o monstro. Foi um acerto crítico. Os pontos subiram e o corpo da criatura caiu no chão. Mesmo assim, o monstro ainda estava respirando, exibindo uma quantidade aterrorizante de vitalidade. Sem perder tempo, Namik partiu para o golpe final com sua espada, e o inimigo foi finalmente eliminado. Após cada análise ser concluída, ele recebia ainda mais pontos, até atingir o rank A. A experiência de combate foi otimizada, dando um total de 9 milhões de pontos. Com isso, Namik subiu 300 níveis e desbloqueou magia avançada para seus 4 atributos. Agora ele entendia que a habilidade de avaliação, que ele costumava achar inútil, analisava tudo ao extremo, até mesmo o fluxo do tempo. Após evoluir para a avaliação divina, ela começou a calcular automaticamente a experiência necessária para subir de nível. Além disso, a habilidade mostrava os métodos mais eficientes para ganhar pontos, entregando recompensas com precisão. Os pontos de experiência eram definidos pela diferença de nível e pelas ações tomadas em batalha. Como resultado, ele ganhou uma habilidade de rank divino capaz de gerar enormes quantidades de experiência. Aquela quantidade ridícula de experiência foi suficiente para ganhar cerca de 100 pontos essenciais. E não é de se admirar que ele tenha conseguido chegar ao nível 100. Sem a avaliação divina, ele nunca teria entendido esse processo, mas agora ele poderia superar seus próprios limites. Namik percebeu que poderia se tornar muito mais forte do que antes. Talvez agora ele realmente tivesse uma chance real de derrotar Shinji com suas próprias mãos. Ele se levantou, convencido de que precisava continuar lutando para subir de nível ainda mais. Ele sabia que ainda não era o suficiente, porque sobreviver ali exigia um poder muito maior e vencer Shinji ainda estava muito longe, mas Namik estava determinado a ficar mais forte. Pensando em Himawari, ele apertou seu amuleto da sorte e decidiu que aprenderia a usar sua avaliação melhor fora da masmorra. Ele ainda pretendia enfrentar Shinji, enquanto a garota misteriosa observava de longe e sorria ao ver seu cachorrinho ser derrotado. Ela admitiu que ele teve coragem de usar seu próprio poder para vencer. Parecia que ele finalmente tinha despertado por completo e naquele momento, Himawari estava em casa assistindo ao noticiário. A transmissão anunciou que a Associação de Exploradores faria um comunicado urgente sobre a masmorra. Naquela manhã foi declarado que o explorador Namik, Rank D, havia morrido no primeiro andar e Himawari deixou sua caneca cair no chão, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. De acordo com as informações divulgadas, Shinji Yukimura
alegou que o corpo de Namik estava gravemente danificado e apenas sua bolsa com pertences pessoais havia sido recuperada. Himawari pensou que se tivesse impedido Namik de se tornar um explorador, tudo poderia ter sido diferente, e ela começou a se perguntar se ele estava realmente morto. Ela estava enxugando as lágrimas quando ouviu alguém bater à porta, e quando ela foi atender, viu que era Shinji. Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Foi atender, viu que era Shinji, que não aparecia há algum tempo. Himawari olhou para ele e perguntou o que ele queria, e Shinji respondeu que estava apenas passando e decidiu aproveitar a oportunidade. Então ele mostrou a bolsa de Namik, dizendo que queria devolvê-la, e Himawari reconheceu que era realmente a dele. Sem pensar muito, ela abriu a porta para pegar a bolsa, o que fez Shinji sorrir levemente. No momento em que Himawari abriu espaço, Shinji usou sua habilidade de gravidade para jogá-la para dentro de casa e fechar a porta atrás de si. Ele riu e perguntou qual era o problema, zombando dela enquanto ela estava imobilizada no chão. Himawari perguntou o que ele estava planejando fazer, percebendo que não conseguia usar sua força para revidar. Shinji se aproximou, perguntando se ela estava bem, mas ela afastou a mão dele, arrancando outra risada dele. Assim como seria de esperar de um explorador que sobreviveu ao chamado andar doce, ela tinha uma força de vontade mais forte que o normal. Mesmo sob a pressão da gravidade, ela tentou se levantar e Shinji perguntou se ela ainda estava abalada pela morte de Namaki. Naquele momento, Himawari começou a perceber que havia algo seriamente errado com ele, enquanto Shinji notou que sua hipnose não funcionava tão facilmente nela. Ainda assim, ele sabia que ela estava em desvantagem e Himawari exigiu saber por que ele estava fazendo aquilo. Shinji respondeu pisoteando a bolsa de Namaki, dizendo que observava seu amigo de infância há muito tempo. Aquele garoto que não era forte, mas era sempre gentil, continuava ignorando alguém como ele. Com o tempo, Namaki parecia cada vez mais feliz, e Shinji disse que não podia perdoá-lo por isso. Ele acreditava que tinha que fazer o protagonista sofrer até que ele caísse em desespero real. Mas agora que Namaki supostamente tinha morrido, Shinji riu e disse que adorava observar a tristeza das outras pessoas. Com lágrimas nos olhos, Himawari chamou-o de lixo por perder completamente o controle. Shinji apenas sorriu e aumentou a pressão da gravidade sobre ela, dizendo que chamá-la assim era rude. Ele alegou que era perfeitamente normal. Enquanto ela era uma exploradora de rank, a talentosa e admirada, muitas pessoas a respeitavam, então ela não deveria usar palavras tão vulgares. Ele até disse que Namaki ficaria triste na vida após a morte se estivesse vendo aquela cena. E Himawari não entendia porque ele tinha que ir tão longe por causa do protagonista. Shinji suspirou, dizendo que estava cansado daquela conversa e aumentou sua habilidade ainda mais. Enquanto isso, em outro lugar, Namaki olhou para trás quando sentiu a presença de outro monstro, mas sua detecção falhou em identificar a criatura. Ele ouviu a voz da mulher novamente, dizendo que os humanos sempre tentavam descobrir tudo sobre seus inimigos rápido demais. Ela disse que já tinha sofrido por causa disso antes e que desta vez ela tinha se preparado com antecedência. Namaki começou a se perguntar se o monstro que ele enfrentou mais cedo já tinha lutado contra outro explorador. Um dragão aquático que podia falar a língua humana era algo inédito e ele não tinha informações suficientes sobre ela. A mulher explicou que só queria conversar e perguntou por que ele estava ficando quieto naquele momento. Ela disse que uma conversa unilateral não levava a lugar nenhum e que para ser forte você tinha que ser firme e imponente. Mesmo assim, Namaki respondeu que ela parecia o tipo que falava sem parar. Ela perguntou se ele estava zombando dela e ele hesitou, mas acabou concordando. Por um momento ela pareceu entender sua posição, mas logo ficou irritada e avançou com a intenção de matá-lo, lembrando-o de que, para ela, ele não passava de um mero humano. A mulher disse que só porque ele derrotou o cachorro dela, ele não deveria ficar tão convencido. Então o protagonista ativou seu fortalecimento corporal, tentando parecer mais forte, mas, no fundo, ele sabia que ainda precisava de uma chance real de vencer. Se ele pudesse fazer bom uso da avaliação divina naquele lugar, talvez pudesse evoluir rápido o suficiente para equilibrar a luta. É por isso que ele não podia hesitar e precisava sair dali vivo antes de voltar para acertar as contas com Shinji. Namaki se preparou para atacar e pensou em criar um ponto cego com fogo antes de avançar com um corte direto. Ele desferiu um ataque de fogo com força total, enquanto a criatura apenas observava, curiosa sobre o poder dele. Então ele usou sua magia, chamada Dança Frenética das Chamas, invocando uma fênix gigante que espalhou o caos pela masmorra. Mesmo assim, a besta desviou facilmente e riu, dizendo que aquele era o território
território dela e ela o conhecia melhor do que ninguém, ela explicou que ele só conseguiu derrotar o anterior por causa de uma diferença de poder, mas agora ela assumiria o controle da magia dele e a anularia sem esforço. Namaki percebeu tarde demais que nunca tinha ouvido falar de controle de magia, e ela riu quando notou a ignorância dele. Ela mencionou que usava magia de classe aniquilação, algo muito além do que ele conhecia, e Namaki se perguntou se ela conseguia até ler seus pensamentos. A classe aniquilação significava um nível insano de poder, algo que ele nunca imaginou que pudesse existir. Ela explicou que ainda existia a classe mítica entre avançada e aniquilação, deixando claro o quanto ela estava acima dele. Para anular uma magia como a dele, apenas uma classe especial seria suficiente. Namaki percebeu que, apesar de tudo, ela parecia estar ensinando isso a ele com bastante calma, e ela disse que ele ainda não era qualquer tipo de ameaça. Se ele quisesse competir com ela, precisaria de pelo menos 4.000 pontos de poder. O protagonista ficou chocado com a ideia de que alguém pudesse atingir o nível 4.000, porque aquilo parecia impossível. Ele abriu seu status e confirmou que estava no nível 452, com todos os atributos no rank B. Mesmo assim, ele percebeu que já era forte o suficiente para derrotar um Orthros avançado. Isso só mostrava que ela estava em um nível completamente diferente, e Namaki começou a se perguntar quem ela realmente era. Ele tentou analisar a situação com calma, enquanto ela dizia que, da última vez, sofreu por agir sem cautela. Ela disse que tudo começou com Orochi, que nos últimos anos vinha saindo das masmorras e atacando cidades. Orochi era um dragão de rank extremamente alto, com força aterrorizante e fogo destrutivo. Até exploradores de rank A lutavam contra ele, forçando a associação a reunir os mais fortes. Uma equipe especial foi criada para subjugar Orochi, e durante a batalha, algumas fraquezas foram descobertas. Eles mudaram sua estratégia para algo mais agressivo, mas mesmo assim, não conseguiram derrotá-lo. Ao ouvir isso, Namaki começou a suspeitar que quem falava com ele poderia ser o próprio Orochi. Se isso fosse verdade, ele não teria chance com sua força atual e precisava pensar em uma maneira de escapar. Para ganhar tempo, ele decidiu continuar conversando e perguntou por que ela estava interessada em alguém tão fraco quanto ele. Ela respondeu que era pura curiosidade, querendo entender como um humano tão fraco conseguiu roubar parte de seu poder. Ela disse que esse era o verdadeiro motivo de estar falando com ele, e de repente uma mão apareceu de um círculo mágico. A mão ofereceu um item, e Namaki ficou chocado ao perguntar de onde aquilo tinha vindo. Ela respondeu que pegava dos pertences dos humanos, enquanto balançava suas muitas caudas. Namaki se perguntou se isso significava que havia outras criaturas como ela por aí causando destruição. Pelo jeito que ela falava, ele percebeu que aquele braço vindo do círculo mágico pertencia ao verdadeiro corpo principal de Orochi. Orochi notou que ele tinha ficado quieto novamente e perguntou se era porque ele não sabia o que dizer, ou porque simplesmente não queria responder. Namaki pensou que, de acordo com ela, ele precisaria de pelo menos o nível 4.000 para enfrentá-la em pé de igualdade. Do jeito que as coisas estavam, não havia como ele vencer, mas ele decidiu usar sua habilidade chamada Teste de Deus. A habilidade foi ativada e começou a analisar o nível do inimigo, procurando por qualquer estratégia possível. Enquanto o sistema calculava os números, Namaki percebeu que poderia usar aquela informação para sair daquela situação. A análise concluiu que ele precisaria de 25 milhões de pontos de experiência para atingir o próximo salto de poder. Orochi ficou surpresa quando Namaki de repente avançou, puxando com força o braço que saía do círculo mágico. Ele conseguiu destruir o braço direito dela, arrancando um grito de dor exatamente quando o sistema terminou a avaliação. Por causar dano a uma criatura de nível de desastre como Orochi, ele recebeu 25 milhões de pontos e saltou direto para o nível 2 Junior de 200. Além disso, ele desbloqueou uma nova habilidade e ficou atordoado com seu próprio crescimento ridículo. Era difícil até de acreditar, mas ele ganhou uma técnica chamada Ultra Fortalecimento Físico. Ele entendeu que o teste de Deus tinha sugerido aquele movimento específico, então ele decidiu cortar o braço no momento certo. Mesmo ferida, Orochi admitiu que aquele humano tinha feito algo impressionante. Furiosa, ela não conseguia aceitar que ele tivesse usado um ataque surpresa para feri-la daquela maneira. Namaki pediu desculpas, mas disse que não podia perder tempo, porque precisava parar Shinji. Ele sabia que Himawari era uma exploradora de nível A forte o suficiente para se defender. Ainda assim, um mau pressentimento fez com que ele decidisse que precisava chegar até ela o mais rápido possível. Orochi percebeu que ele estava distraído por seus próprios pensamentos e decidiu que não ficaria apenas ali observando. Após ter seu braço arrancado, ela decidiu que o mataria pessoalmente de uma vez por todas. Ela ordenou que suas caudas o mantivessem ocupado até que ela pudesse enfrentá-lo diretamente e lançou um ataque que ele mal conseguiu desviar. Namaki percebeu que não era apenas o braço dela que era poderoso, mas também o enorme corpo monstruoso à sua frente. A pressão vinda dela era sufocante e mesmo com o aumento de nível, ele não tinha certeza se conseguiria vencer. Ele ativou o teste de
de Deus novamente, verificou as informações que obteve e reforçou seu próprio corpo. Mesmo sentindo uma dor intensa, ele avançou contra ela, mas foi jogado para trás sem qualquer esforço. O impacto foi tão forte que ele deixou cair sua espada, tentando entender a dor aguda que percorria seu corpo. E incapaz de colocar força em seus ataques, ele assistiu as coisas piorarem enquanto o sistema executava novos cálculos. Quando ele leu o resultado, congelou, perguntando a si mesmo se aquilo significava que ele ainda poderia vencer. A resposta sugeriu usar o ultra aprimoramento físico, e mesmo confuso, ele decidiu não hesitar. Quando ele ativou a habilidade, seu corpo começou a queimar como se estivesse em chamas, surpreendendo o Orochi. Sentindo que poderia perder o controle a qualquer momento, ele agarrou sua espada e cortou o monstro ao meio. O sistema confirmou que o alvo havia sido eliminado e que o teste de Deus estava completo. Todo o dano e ações foram contabilizados e os pontos começaram a ser somados novamente. O resultado final foi Hank, a Ai, refletindo sua experiência de combate e concedendo quase 11 milhões de pontos. Com isso, Namak saltou mais 600 níveis de uma só vez. Ao mesmo tempo, Shinji estava em uma chamada, pedindo transporte imediato, enquanto observava Himawari caída no chão. Após a batalha, Namak também adquiriu 3 novas habilidades: mapeamento mental, detecção de fraqueza e um impulso em sua percepção. Namak sentiu sua cabeça girar, provavelmente por usar excessivamente a outra fortificação corporal. Ele desabou no chão, cuspindo sangue, enquanto uma dor intensa tomava conta de seu corpo, sem entender o que estava acontecendo. Quando ele abriu seu status, percebeu que sua condição física era crítica, e até mesmo seu nível de álcool no sangue estava em um nível ridículo. Não era de se admirar que tudo estivesse girando, e ele entendeu que não podia abusar daquela habilidade daquela forma. Quando ele olhou para trás, viu algo estranho saindo do corpo do monstro derrotado, como um gás se dissipando. Isso significava que, mesmo morto, ele ainda poderia estar vivo de alguma forma. O gás parecia estar indo em direção ao corpo principal, e ele se lembrou de que precisava de pelo menos o nível 4000 para enfrentar Orochi. Com sua força atual, não havia como vencer o corpo principal, e antes disso, ele precisava voltar para parar Shinji. Ele tinha que parar aquele cara, e então ele notou um celular caído no chão. Era o mesmo objeto que Orochi havia enviado através do círculo mágico. Então ele decidiu pegá-lo. Namak saiu correndo e ativou o mapeamento mental, que revelou algo chocante. Ele descobriu que não estava no 5º andar, mas no Virgimino. Aquele era o ponto mais profundo que qualquer explorador já havia alcançado, e ele mesmo só tinha ido até o 10º andar antes. Ele nunca imaginou que tinha caído do 1º para o 10º andar após o ataque de Shinji. Usando o teste de Deus, ele confirmou que agora estava se movendo pelo 18º andar, enquanto seu alvo estava no 25º. O sistema calculou que eles fariam contato em cerca de 45 minutos, mas antes disso, o corpo principal de Orochi poderia alcançá-lo. O cálculo também começou a estimar o nível necessário para derrotar o inimigo e os pontos de experiência necessários. Enquanto ele pensava em uma saída, ele recebeu um alerta sobre múltiplos monstros de alto nível detectados à frente. Logo, vários monstros apareceram em seu caminho e ele percebeu que não tinha tempo a perder. Sua única opção era continuar subindo de nível o mais rápido possível. Ele usou suas habilidades para analisar os inimigos e identificar suas fraquezas. Namak se concentrou em observar, adaptando sua estratégia e explorando cada ponto vulnerável para derrubá-los com precisão. Ele eliminou 3 Baphomet, aumentando seus pontos e concluindo mais uma etapa do teste de Deus. Seus níveis subiram novamente, mas a dor em seu corpo também piorou. Quando ele se virou, viu um monstro de 3 cabeças avançando e disparou um poderoso ataque de água. O golpe acertou em cheio e explodiu uma das cabeças do Cérbero com um crítico rápido, mas a criatura ainda estava viva. Então ele decidiu continuar lutando e derrubar tudo o que aparecesse em seu caminho. Seu objetivo era refinar o teste de Deus até extrair o máximo dele. Após mais análises, ele obteve cerca de 70.000 pontos de experiência. Com isso, ele alcançou o nível 3000 e desbloqueou uma nova habilidade chamada Corte Duplo. Ele ficou surpreso ao obter uma técnica de espada tão rara, mas percebeu que a batalha estava longe de terminar. Os Baphometes restantes pareciam ter chamado reforços, e os monstros estavam murmurando uns para os outros de uma maneira estranha. Mesmo com sua resistência no limite, Namak pensou em Himawari e decidiu que não podia cair ali. Foi quando ele sentiu uma presença ainda maior se aproximando, e virou-se para ver o que era. Atrás dele, uma criatura enorme de olhos vermelhos apareceu, muito maior do que os outros monstros. O ataque veio do nada e o mandou voando para trás. Enquanto ele tentava descobrir por que havia golems naquele andar, talvez os monstros estivessem trabalhando juntos, porque vários Baphomets ativaram círculos mágicos ao mesmo tempo. Sem tempo para reagir, Namak quase foi atingido pela súbita barragem
barragem de ataques mágicos. Ele foi agarrado pela perna enquanto caía, puxado por um círculo mágico, e percebeu que precisava agir rápido. O teste dos deuses reiniciou e começou a montar uma nova estratégia enquanto ele estava preso ali, cercado por vários bafometes prontos para atacar. Quando os cálculos terminaram, Namak seguiu o movimento otimizado e usou o corte duplo para atingir os inimigos. Ele eliminou os que estavam mais próximos dele, enquanto os outros continuavam disparando ataques à distância. Namak continuou avançando sem parar, e seus pontos de avaliação continuaram subindo, mas o uso constante de suas habilidades o deixou exausto e com dor, e bem nessa hora, um golem surgiu por trás para atacá-lo. Enquanto isso, Himawari estava presa em uma sala trancada e acordou depois de ficar inconsciente por um longo tempo. Shinji Yukimura perguntou rindo se ela finalmente tinha acordado. Ele disse que seu charme só funcionou no início e que estava impressionado com a força de vontade dela. Ele disse que era mais fácil quando havia várias mulheres por perto, e Himawari exigiu saber o que ele queria. Shinji agarrou o rosto dela e disse que nunca tinha gostado dela, porque os olhos dela mostravam que ela ainda acreditava que Namak estava vivo. Ele não conseguia entender como ela podia dizer que o protagonista não era digno de ser um explorador, e ainda parecer que ela se importava. Himawari disse que, após um certo incidente, Namak ficou obcecado em ficar mais forte. Ele começou a arriscar a própria vida, então ela pediu para ele parar antes que se machucasse seriamente. Mesmo assim, ela disse que a escolha de continuar era dele, porque ele estava vivendo sua própria vida. E, no fundo, ela acreditava que ele não morreria tão facilmente. Então ela queria acreditar que ele ainda estava vivo. Ao mesmo tempo, Namak enfrentou o Golem e usou magia de água para destruir seu corpo. Com isso, ele limpou mais uma etapa do teste do deus, obteve 9 milhões de pontos de experiência e subiu de nível ainda mais. Ele não queria morrer ali porque ainda queria voltar para Himawari, não importava o que acontecesse. O sistema anunciou que ele tinha alcançado o nível 600 e que sua reconstrução começaria imediatamente. Confuso, Namak se perguntou o que aquela reconstrução deveria significar. Seu corpo parecia pesado, como se estivesse se desfazendo por dentro. Quando a dor diminuiu, ele viu mais monstros cercando-o. Enquanto bafometes murmuravam coisas sem sentido, ele percebeu que havia uma barreira ao seu redor e tentou descobrir o que era. O teste do deus reiniciou. Os pontos começaram a ser contabilizados e ele tentou pegar sua espada assim que novos ataques vieram voando. Namak correu para desviar e conseguiu neutralizar os golpes mais uma vez, mas os bafometes não pararam e ele teve que usar o corte duplo repetidamente para contra-atacar magia com magia. As neutralizações continuaram lhe rendendo pontos e 30 minutos se passaram com ele, fazendo nada além de se defender. Exausto, ele sentiu como se seu corpo pudesse ceder a qualquer momento. Por causa da barreira, ele não conseguia contra-atacar diretamente como antes. A dor era constante e ele começou a errar alguns desvios. Mesmo em apuros, o teste do deus finalmente terminou e começou a somar os pontos. Ele obteve mais 8 milhões de experiência e ganhou vários níveis em apenas alguns minutos. Agora, ele estava no nível 3 equipe 2 no seu 8. Faltavam apenas 200 níveis para atingir o mínimo necessário e acionar aquela coisa de reconstrução. Ele ainda não entendia o que significava. E então, Orochi apareceu na sua frente, notando o quão exausto ele estava. Namak se virou e viu o corpo original de Orochi, que disse que ela finalmente estava ali em sua forma principal. Ela parecia humanoide e desgastada, já que tinha passado todo aquele tempo abrindo caminho até ele. E Namak se perguntou como ela tinha conseguido alcançá-lo através de 5 andares, em apenas alguns minutos. Ela passou pela barreira e se aproximou, vendo a bagunça que ele tinha deixado pelo caminho. Foi aí que ele percebeu que todos os monstros que ele tinha enfrentado até aquele ponto estavam sob as ordens dela. Orochi perguntou se ele estava ouvindo, mas Namak ficou confuso quando notou que o olhar dela estava fixo em seu braço direito. Ele tinha certeza de que tinha cortado aquele braço, então não entendia como ele estava de volta, e começou a se perguntar se ela podia se regenerar. Notando o que ele estava olhando, Orochi disse que doía um pouco, mas perder um pedaço do seu próprio corpo não era grande coisa. Mesmo ferida, ela admitiu que adoraria matá-lo ali mesmo, mas primeiro ela queria que ele devolvesse algo que pertencia a ela. Sem entender, o protagonista perguntou do que ela estava falando, e Orochi ficou irritada, dizendo que ele sabia exatamente o que ela queria dizer. Ela apontou para a coisa que ele tinha pegado do chão, e Namak percebeu que era o telefone. Ele perguntou se poderia ir embora se devolvesse, mas Orochi disse que não era assim que funcionava. Ela admitiu que ele estava mais forte do que antes, mesmo que ainda não fosse o suficiente para vencê-la. Namak também percebeu que ele ainda não estava nem perto, já que ele precisava de mais 200 níveis para enfrentá-la em pé de igualdade. Se ele continuasse naquele ritmo, seu corpo cederia pela dor e exaustão antes disso. Orochi avisou que o mataria se ele não devolvesse o que tinha pegado, e o sistema reiniciou o teste divino. Sem tempo a perder, Namak decidiu que era tudo ou nada, enquanto o sistema calculava a experiência que ele precisava e ajustava suas ações.
Ele avançou com seu corte duplo contra Orochi, que bloqueou, levando apenas um leve arranhão na bochecha, e já se preparando para contra-atacar, ela zombou dele, dizendo que aquele arranhão era patético para um ataque especial, enquanto a experiência de Namak saltou em 13 milhões, e seus níveis dispararam rapidamente. Quando ele atingiu o nível 4000, seu corpo começou a se reconstruir imediatamente, e uma explosão repentina fez Orochi recuar. Quando a fumaça baixou, Namak percebeu que seu corpo havia mudado com a evolução, e Orochi sentiu um tipo diferente de pressão vindo dele. O protagonista não estava mais sentindo dor, e ao mesmo tempo, seus sentidos estavam ainda mais aguçados. Vendo como as coisas estavam, Orochi ordenou que seus monstros atacassem, aproveitando o que ela pensou ser a melhor chance. Todos eles lançaram seus ataques de uma vez. Namak simplesmente saltou e deslizou pelos ataques como se não fossem nada, deixando Orochi chocada com sua força e velocidade. Em apenas alguns momentos, ele neutralizou tudo que vinha em sua direção. Embora parecesse impossível, Namak ativou o teste divino novamente, e a análise terminou em segundos. O sistema revelou que Orochi era um monstro de classe desastre, com 12 unidades sob seu comando. Sua nova habilidade o deixou pousar firmemente, mesmo sob outra onda de ataques. Namak avançou contra os monstros, e Orochi ficou atordoada ao ver sua velocidade saltar novamente. Ele derrotou todos que apareciam na sua frente com facilidade, levando seu corte duplo evoluído ao limite. Os golpes se multiplicaram, eliminando os monstros sem dar a eles qualquer chance de reagir. O sistema atualizou seus atributos, mostrando que agora ele poderia enfrentar Orochi de frente. Ela notou várias aberturas em seus movimentos, principalmente em suas costas, e decidiu atacar por lá, mas o tiro apenas arranhou seu ombro porque o protagonista desviou e correu para o lado no último segundo. Irritada, Orochi estalou a língua e disparou uma bala de água que o perseguiu. Foi quando ela viu Namak aparecer em vários lugares ao mesmo tempo, como se tivesse se dividido. Chocada com a nova habilidade, Orochi acabou sendo atingida por ataques vindos de todas as direções. Assim, Namak a derrotou, soltando um suspiro quando o sistema confirmou que o alvo havia sido eliminado. Ele respirou fundo e percebeu que tinha vencido tudo sozinho, olhando para a destruição ao seu redor. Mesmo assim, ele não conseguia parar de se perguntar no que estava se transformando desde que entrara naquele andar. A sensação de fazer aqueles cortes ainda estava fresca, mas Namak só conseguia se lembrar vagamente do que tinha feito. Embora fosse um monstro, Orochi era uma criatura de nível super alto e era quase impossível enfrentá-la naquele estado. Pelo menos a crise tinha sido evitada graças ao despertar de sua habilidade, e agora ele precisava sair dali enquanto ainda podia. De repente, uma voz ecoou em uma risada alta, dizendo que ela nunca imaginou que seria derrotada tão facilmente. Quando ele se virou, Namak se deparou com uma visão inacreditável. O corpo do monstro estava brilhando, e ela continuou falando como se nada tivesse acontecido. Atordoado, ele se perguntou se ela era imortal, enquanto Orochi riu e admitiu que o tinha subestimado. Mesmo depois daquele ataque brutal, talvez fosse melhor acabar com ele indo com tudo de uma vez. Afinal, fazia muito tempo que alguém tinha conseguido virar o jogo contra ela. O sistema avisou que a energia mágica estava subindo rápido, ultrapassando os níveis de ameaça anteriores. Namak observou o corpo dela se costurando de volta, enquanto ela ria da expressão dele. Suas criaturas também se prepararam para lutar, e ele teve que cobrir os olhos da explosão de luz vindo em sua direção. Quando ele conseguiu ver novamente, ele viu Orochi cercada por vários outros monstros. Ele mal podia acreditar que todas aquelas criaturas estiveram escondidas dentro dela o tempo todo. O demônio acariciou um dos monstros e disse que ele devia estar tão chocado que nem conseguia gritar. Ela riu novamente, dizendo que ninguém esperaria algo assim depois de tudo o que tinha acontecido. Isso porque o protagonista a forçou a lutar a sério, e agora ela não precisava mais se segurar. Orochi chicoteou suas caudas contra ele, enquanto os monstros avançavam ao mesmo tempo. Por pouco, Namak conseguiu desviar e ativou o teste divino novamente. O sistema atualizou as informações sobre o oponente, revelando o corpo principal com 6 caudas. Cada criatura tinha habilidades diferentes, e mesmo sendo mais fracas que o corpo principal, elas eram fortes o suficiente para mantê-lo em movimento sem parar. Ele saiu correndo, mas os monstros ainda eram muitos, cercando-o por todos os lados. Mesmo depois de evoluir, Namak não era forte o suficiente para enfrentar tudo sozinho. Sob pressão, ele acabou sendo mordido por um deles e caiu no chão. Seu corpo foi arremessado para longe e ele perdeu sua espada durante a queda, levantando-se irritado. Com os monstros tão bem coordenados, não havia espaço para erros. O sistema confirmou uma grande perda de sangue após a mordida em seu ombro direito. Orochi se aproximou provocando-o, perguntando onde sua velocidade e poder tinham ido. Aproveitando a vantagem, ela ordenou aos monstros que acabassem com ele de uma vez por todas. Namak se perguntou como ele poderia vencê-la em uma situação ainda pior do que no início. Ele tentou pensar em alguma maneira, alguma abertura que pudesse usar para
para contra-atacar, aquela sensação de estar no controle e vencer com seu próprio poder desapareceu de repente. Se ele usasse aquela habilidade novamente, talvez mudasse o jogo, mas também poderia deixá-lo ainda mais ferido. Com o teste divino, ele calculou as ações mais eficientes e decidiu seguir o plano que ele apontou. Uma força começou a crescer dentro dele, intensa e fora de controle. Quando o monstro atacou, Namaki conseguiu desviar e partiu para um contra-ataque. Com sua espada na mão, ele a lançou contra os dentes da criatura, mas eles resistiram ao impacto. Mesmo assim, ele podia sentir que o poder do inimigo era avassalador. No final, despertar aquela força não foi suficiente e ele ainda estava sendo superado. Seu corpo ardia de dor e sua visão girava até que ele foi atingido em cheio pelo fogo do monstro. Ele foi arremessado para longe por uma sequência de ataques dos monstros, um após o outro sem pausa. A pressão era tão intensa que o sistema ativou uma habilidade de redução de dano, mas não foi o suficiente para bloquear tudo. Ele quase morreu naquele momento, evitando por pouco um golpe fatal antes de desabar no chão. Orochi gritou, perguntando até quando ele ia continuar fingindo, e ordenou que os monstros acabassem com ele logo. Mesmo assim, Namaki continuava tentando pensar em alguma estratégia que pudesse usar a seu favor. Foi então que a própria demônio perguntou por que ele estava apenas parado ali, e ele percebeu que havia um monstro diferente dos outros. A criatura estava apenas lambendo o sangue em sua mão, e os outros começaram a encará-la curiosos. O Orochi não entendia o que estava acontecendo, mas algo estava claramente errado. De repente, todos os monstros pareciam tontos após provarem o sangue de Namaki. Eles pararam de ser ameaçadores e tornaram-se estranhamente dóceis, deixando até Orochi sem palavras. Com aquele olhar vazio e bobo, eles pareciam completamente fora de si, e Namaki finalmente começou a entender a fortificação que ele usara antes. Aumentou o nível de álcool em seu sangue, dando uma sensação de embriaguez. Ao beberem seu sangue, os monstros entraram em um estado como o de Berserker, só que bêbados. Assim como na lenda de Yamada no Orochi e sua conexão com a bebida, isso poderia ser usado a seu favor. Namaki sorriu enquanto Orochi gritava para os monstros caírem na real e pararem de agir assim. Ela estava furiosa, mas não conseguia fazê-los obedecer. Mesmo sabendo o que tinha acontecido antes, as criaturas continuavam agindo como idiotas. Quando Orochi se virou, ela viu o protagonista tirar mais sangue do seu próprio braço. Se eles queriam tanto aquele líquido, então ele lhes daria mais. Chocada, Orochi perguntou o que ele estava planejando, e Namaki ativou sua fortificação física aprimorada. Ele provocou os monstros, chamando todos eles de uma vez para virem lutar. As criaturas avançaram, e ele sentiu que aquela quantidade de sangue seria suficiente para virar o jogo. Assim que o primeiro o atacou, ele ficou bêbado novamente e parou de se mover, exatamente como ele esperava. Mas antes que Namaki pudesse tirar vantagem disso, uma dor inundou seu corpo e ele se curvou. Outro monstro avançou e ele mal conseguiu desviar, subindo pelas escamas da criatura para escapar. Mesmo assim, ele chamou novamente para que bebessem ainda mais de seu sangue. Logo, todos estavam bêbados e ele até perguntou se eles estavam gostando. Com os monstros distraídos, ele sabia que não podia desperdiçar a oportunidade. Foi então que Orochi apareceu por trás e o esfaqueou, dizendo que ele pensava demais nas piores horas. Apesar do sorriso dela, Namaki já esperava aquele movimento e virou a tempo, chamando-a de previsível. Ela tinha feito a mesma coisa antes, e agora ele conseguia ler seus movimentos e antecipar o ataque. Surpresa, Orochi perguntou o que ele planejava fazer, mas ele a agarrou antes que ela pudesse recuar. Sua intenção era clara, fazer com que ela bebesse seu sangue também. Ela se debateu e disse para ele parar, mas já era tarde demais. O efeito bateu rápido e Orochi começou a ficar bêbada, ainda implorando para ele a soltar. Quando ele a soltou, Namaki deu alguns passos para trás. Ela conseguiu ficar de pé, mas agora ela estava claramente afetada. Mesmo bêbada, ela ainda o ameaçava, enquanto ele sentia sua própria consciência escorregando pouco a pouco. Era a chance perfeita, então ele decidiu lutar até o fim, mesmo à beira de desmaiar. Ele avançou para derrubá-la, enquanto Orochi gritava com os monstros, sem entender por que eles ainda não estavam reagindo. Em vez de reagir, os monstros apenas suspiraram e deitaram no chão, ficando imóveis. E Orochi perguntou o que estava acontecendo. Aproveitando a abertura, o protagonista ativou sua habilidade de reforço físico novamente para atacar. Ela se virou preocupada, percebendo que, nesse ritmo, todos eles poderiam realmente morrer de verdade. Sem hesitar, ele avançou e derrotou todos os monstros novamente,
lentamente, subindo de nível conforme derrotava cada um. Naamaki alcançou o nível 6000. Ao mesmo tempo, Himawari estava ainda presa na sala quando viu alguém abrir a porta. Uma garota entrou e Himawari reconheceu Aoi, perguntando por que ela estava ali. Aoi disse que fazia muito tempo desde que se viram e que ela recebeu uma mensagem de Shinji pedindo para visitá-la. Desconfiada, Himawari perguntou se Aoi tinha caído nos encantos de Shinji, o que confundiu a outra garota e deixou Himawari ainda mais irritada. Ela queria saber se Aoi estava sendo manipulada e tentou fazê-la ver isso, mas Aoi pediu que ela parasse de falar mal de Shinji, dizendo que ele a salvou e era uma boa pessoa. Foi por isso que Aoi continuou insistindo que Namaki estava morto e que naquele momento difícil Shinji tinha confortado tanto seu corpo quanto sua mente. Para Himawari, isso só provava que a mente de sua amiga estava sob hipnose. Aoi também reclamou que o protagonista sempre a ignorou, o que a fez sentir inveja de Himawari por muito tempo. Himawari ficou sem palavras quando ouviu aquilo. Aoi desabafou que odiava as duas pelo que tinham feito, mesmo que Himawari não entendesse o porquê. Afinal, elas sempre foram próximas e se davam bem. Chorando, Himawari disse que via Aoi como uma irmã mais nova e queria ficar perto dela. Bem nessa hora, Shinji entrou na sala, dizendo que não queria interromper uma conversa tão séria. Aoi foi alegremente até ele, e ele segurou gentilmente o rosto dela, dizendo que ela deveria se dar bem com Himawari. Ela se desculpou por se emocionar, e Shinji disse a Himawari que ela deveria ser gentil com sua adorável irmã mais nova. Mas Himawari gritou, exigindo saber por que ele estava usando hipnose para fazer coisas horríveis. Shinji disse que a culpa era dela, por ser teimosa demais para ceder. Seu charme nunca funcionou em Himawari, e ela perguntou o que ele pensava que estava fazendo agindo assim. Ele disse que tinha sido contatado pela Associação de Exploradores. A associação queria que ele se juntasse à equipe de extermínio contra Orochi, então ele estava planejando incluir Aoi e Himawari em sua equipe, e ele pretendia forçar Himawari a cooperar, e Aoi estava ali como parte daquele plano, agarrada a ele intimamente. Aoi reclamou que o toque dele fazia cócegas, o que deixou Himawari furiosa ao ver a cena. Sorrindo, Shinji declarou que Himawari estaria na equipe, quer ela quisesse ou não, porque ele não ia deixar Aoi sozinha. Enquanto isso, a vitalidade de Namaki tinha caído para 5%, e sua condição era crítica. Mesmo à beira da morte, ele ainda sentia que estava vivo, mas restavam apenas 137 segundos. Ele não entendia como ainda estava consciente, ele apenas sentia o calor de alguém tocando sua pele. Sem perceber, sua cabeça estava descansando no colo de Orochi. Enquanto o sistema avisava que faltavam 90 segundos, a própria demônio sabia disso, e Namiki pensou que deveria tê-la decapitado antes. Orochi disse que era uma pena, mas explicou que eles eram compostos por 8 entidades, e só morreriam se todas fossem derrotadas. Namiki resmungou que ela ainda era um monstro, e Orochi pareceu ofendida com a palavra. Mesmo assim, ela admitiu que ele os surpreendeu, e quase os eliminou completamente. Sorrindo, ela disse que eles o aceitariam, enquanto o tempo restante caía para 30 segundos. Confuso, Namiki não entendeu o que ela queria dizer, e Orochi ficou impaciente por ter que explicar novamente. Faltavam 10 segundos para o protagonista morrer, e Orochi percebeu que a situação era realmente crítica. Ela precisava agir rápido, então tirou algo de dentro de um circuito mágico, enquanto ele perguntou o que ela planejava fazer. Sem responder de verdade, ela apenas sorriu e cravou a adaga no peito dele. Então ela desejou boa noite ao seu mestre, e o sistema iniciou a observação divina. A sincronização entre Namiki e Orochi começou a subir, e o sistema confirmou a conexão entre os dois. Com isso, novas habilidades foram desbloqueadas, e seus atributos dispararam drasticamente. Quando o protagonista acordou, ele viu um dos monstros ao seu lado e sentou-se em pânico, mas ele percebeu que a criatura estava apenas observando-o com nenhuma hostilidade. Ele procurou por sua espada, mas não conseguiu encontrá-la. Em vez disso, sua mão tocou em algo inesperado, e ele percebeu que Orochi estava deitada ao lado dele. Assustado novamente, ele tentou entender como sua inimiga estava ali, dormindo pacificamente. Para piorar, ele notou que estava completamente nu, o que tornou tudo ainda mais estranho. Sem saber o que dizer, ele se levantou para procurar suas coisas e sair dali o mais rápido possível. Um dos monstros se aproximou e se esfregou nele, e Namiki pediu calmamente para que parasse. O barulho acordou Orochi, e ela reclamou antes de notar que ele estava de pé. Ela sorriu, feliz por ver que seu mestre estava acordado, e logo ele encontrou roupas novas para vestir. Orochi elogiou como as roupas caíram bem nele, embora fossem peças que ela havia roubado de humanos na masmorra. Ainda assim, eram roupas com proteção mágica, feitas especialmente para ele, o que o fez pedir uma explicação. Namiki não entendia como estava vivo depois de tudo o que aconteceu. Orochi então percebeu que ainda não tinha explicado nada, e os dois se sentaram para conversar. Ela disse que eles fizeram um contrato porque ele tinha morrido uma vez, mas conseguiu sincronizar o corpo dele com o dela antes do fim. O protagonista percebeu então que a memória da adaga em seu peito era real. Se isso era verdade,
verdade, ele imaginou que estava no mesmo estado que ela agora e perguntou se tinha se tornado um monstro. Orochi disse que não, explicando que a partir de agora ele estava apenas ligado a ela. Confuso, ele perguntou o que isso significava. Pensando em como mostrar a ele, ela pediu que ele fechasse os olhos e disse para ele a deixar pegar os dele emprestados. Mesmo sem entender completamente, Namiki concordou e perguntou qual era o nome verdadeiro dela. Ela percebeu que nunca tinha se apresentado adequadamente, embora as pessoas a chamassem de Orochi. Seu nome verdadeiro era Hachi, e então ele fechou os olhos e fez o que ela pediu. De repente, ele sentiu algo estranho, como se estivesse vendo a si mesmo de fora. Hachi perguntou como era ver o próprio corpo do ponto de vista dela. Ele admitiu que era estranho, mas finalmente estava começando a entender. Basicamente, agora ele podia usar os poderes de Hachi. Ela riu, feliz por ele ter entendido tão rápido. Seus atributos tinham subido muito por causa do vínculo, e ela decidiu que explicaria melhor depois. Enquanto isso, a Associação de Exploradores se reunia em uma sala de conferências no terceiro andar. O líder do esquadrão de subjugação, o explorador de Rank B, Ishihara Katsuhiko, reuniu todos para discutir a derrota de Orochi. Nos últimos dias, os ataques nas masmorras conectadas a ela aumentaram. Eles só conseguiram conter alguns dos contos de Orochi e ajudar as cidades afetadas. Mesmo com o apoio da polícia e dos investigadores, o dano foi enorme e várias áreas tiveram que ser reconstruídas. De acordo com Ayaka Kyogoku, eles sabiam que Orochi tinha 6 formas diferentes e já conheciam algumas fraquezas graças à última batalha. A fraqueza de Orochi era uma alta concentração de álcool. Em lutas anteriores, quando conseguiram injetar álcool nela, isso causou grandes danos. Eles agora entendiam por que monstros podiam ficar bêbados como humanos. E a lenda de Yamata no Orochi parecia fazer sentido, e Ishihara explicou que eles estavam trabalhando com uma grande empresa para conseguir uma quantidade enorme de álcool. O plano era se preparar imediatamente e usar o quarto andar da masmorra como campo de batalha. Eles atrairiam Orochi para lá e a deixariam bêbada o suficiente para acabar com ela. Ayaka enfatizou que todos precisavam lutar juntos e anunciou que alguém cuidaria da linha de frente. Nesse momento, uma voz se manifestou dizendo para deixarem tudo com ele, e quem entrou na sala foi Shinji, acompanhado por várias garotas. Ishihara sabia quem ele era, e tentando ser educado, perguntou se ele realmente poderia lidar com a missão. Shinji riu, garantindo que sua equipe estava pronta. Ishihara ficou surpreso ao ver que, além de um grupo forte, Himawari também estava ao lado dele. Enquanto isso, na masmorra, Hachi se movia com Namiki dentro de uma esfera de água que deslizava pelo rio. Ele estava impressionado com o quão prática a magia era, e começou a entender por que perdia tantas batalhas. Agora fazia sentido como ela tinha alcançado tantos andares tão rápido viajando pela água. Hachi riu, dizendo que era incrível, mas também exaustivo usar magia assim. Ela disse que seria mais fácil se pudesse se transformar em um dragão. Namiki perguntou por que ela não estava fazendo isso. Agora, Hachi hesitou e ele percebeu que tinha tocado em um assunto sensível. Ela confirmou que não queria falar sobre isso agora. Achando estranho, ele deixou passar quando ela explicou que precisavam sair da masmorra urgentemente. Foi quando Hachi começou a chamá-lo de Lord Namiki, o que o deixou desconfortável. Ela disse que era natural chamá-lo assim, já que ele era seu mestre agora. Mesmo protestando, ele acabou explicando por que estavam com tanta pressa. Namiki disse que precisava salvar Himawari dos planos sujos de Shinji. Ao ouvir o nome, Hachi perguntou se Himawari era sua amante. Ele negou, dizendo que ela era apenas alguém que ele admirava muito. Hachi riu, mas não explicou o porquê, enquanto o protagonista pensava que talvez agora pudesse enfrentar Shinji. No quarto andar, vários exploradores estavam se reunindo na grande praça da masmorra com seus suprimentos. Eles trouxeram incontáveis barris de álcool e até Himawari estava ajudando. O Ishihara se aproximou e perguntou se podia conversar por um momento. Ela concordou e ele agradeceu por ela estar ajudando na missão contra Orochi. Ele disse que era impressionante ver uma garota gênio estrear como exploradora ainda no ensino médio. Himawari tinha alcançado o rank A em tempo recorde e se tornado um modelo para muitos. Ayaka o repreendeu por deixar sua empolgação exagerada transparecer e ele pediu desculpas. Então ele perguntou por que ela tinha se juntado ao grupo de Shinji, já que a reputação dele não era boa. Himawari hesitou, lembrando das ameaças envolvendo a Fly e da humilhação que ela tinha testemunhado. Quando ela ficou em silêncio, Ishihara perguntou se algo estava errado, mas ela disse que não e que apenas conhecia Shinji há algum tempo. Por dentro, ela prometeu que salvaria a Fly a qualquer custo, observando Shinji cercado por garotas, incluindo a Fly sob hipnose. Ela pensou que se Namaki estivesse lá, tudo poderia ser diferente. Shinji notou seu olhar e sorriu cruelmente, sabendo que isso a machucava. E mesmo assim, Himawari decidiu que não vacilaria e que encontraria uma maneira
maneira de quebrar o feitiço dele. De repente, alguém relatou que algo como Orochi havia sido detectado se aproximando, e todos foram reunidos às pressas. No quarto andar, na grande praça, os exploradores identificaram 15 formas humanoides. Logo, a Protinha notou isso de antemão e disse a Hachi para parar por um momento, embora não entendesse o porquê. Ela pisou no freio e ele reclamou de como foi repentino, mas Hachi o lembrou de que foi ele quem disse para ela parar. Namiki explicou que havia batedores por perto e que eles estavam mirando nela. Confusa, Hachi tentou entender melhor, até que ele lhe mostrou o telefone que havia pegado mais cedo. Quando ela viu a tela, reconheceu seus filhos nas notícias sobre a 8ª operação do grupo de subjugação e foi então que ela percebeu que os inimigos estavam reunidos lá e perguntou o que deveriam fazer. Namiki disse que eles precisavam observar primeiro e ele ativou o teste divino. Usando a habilidade, ele ficou chocado ao ver Himawari e Shinji juntos. Parece que eles disseram a ela que o protagonista estava morto e ela acreditou. Mesmo assim, ele se perguntou o que havia acontecido nesse meio tempo e Hachi também notou. Ela sabia que Shinji era o responsável pelo sofrimento de Namiki e que ele não era alguém em quem se pudesse confiar. Ao lado dele estava a garota que seu mestre admirava, o que fez Hachi dar uma risadinha baixa. Enquanto isso, Shinji disse a Himawari que eles estariam na linha de frente e que ela precisava se destacar. Oe riu e disse a Himawari para não envergonhar Shinji. Shinji riu da provocação e Oe pediu desculpas enquanto ria, enquanto Himawari permanecia em silêncio. Ela queria quebrar o feitiço dele, mas não sabia como, e ela precisava ficar de olho em Oe. Talvez a batalha contra Orochi fosse a chance que ela estava esperando. De repente, todos pararam ao ouvir um grito vindo de longe. Um homem entregou binóculos a Ishibara, dizendo que uma fonte de calor massiva havia sido detectada. O líder avançou, pensando que era Orochi, mas o que apareceu foi uma horda de monstros perseguindo uma mulher. Parecia que ela estava sendo caçada, e Ishibara ordenou que priorizassem a segurança dela. O plano era resgatar a mulher enquanto a equipe de Shinji lidava com Orochi. Os batedores concordaram com a estratégia. Shinji aceitou as ordens também, embora achasse o líder irritante. Ele disse à sua equipe para avançar, e as garotas correram para atacar. Elas usaram seus poderes para enfrentar as criaturas, enquanto Shinji sorria e chamava Himawari para lutar também. Sem escolha, ela relutantemente concordou. Quando a mulher que estava sendo perseguida caiu no chão, dizendo que estava com medo, Himawari correu para ajudá-la. Com um golpe de espada, ela afastou o monstro e perguntou se ela estava bem. A mulher disse que sim, agradecendo-a por tê-la salvado. Outros batedores chegaram para protegê-la, deixando os monstros para Himawari. O primeiro passo do plano tinha funcionado, e Hachi, disfarçada como a mulher, percebeu que aquela era realmente a garota que Namaki admirava. Ela admitiu para si mesma que Himawari não era nada mal. Ao passar por Shinji, ele notou como ela era bonita e pensou em usar seu charme nela mais tarde. Hachi, internamente, pensou que ele realmente não tinha classe nenhuma. Ainda assim, ela esperou pelo momento certo para agir enquanto todos estavam reunidos ali. Ela decidiu parar de usar as caudas como distração. Himawari notou que o monstro que ela estava combatendo, de repente, mudou de direção. A criatura começou a voar em direção a Shinji e às outras garotas, deixando todos tensos, sem saber como reagir. Shinji se virou alarmado quando viu o monstro voando direto para ele, e quando tentou correr, uma enorme explosão ocorreu atrás dele. Ele não entendia porque a criatura estava focada apenas nele. Ele decidiu usar sua habilidade de gravidade para prender o monstro e ativou o poder imediatamente. Mas, para sua surpresa, a habilidade foi cancelada no momento em que começou a funcionar. Foi obra de Hachi. Ela riu para si mesma enquanto usava a anulação de magia e deixava os monstros pressionarem o batedor. Shinji caiu no chão e gritou com sua equipe, ordenando que o protegessem. As garotas, ainda sob hipnose, obedeceram imediatamente, mas antes que pudessem agir, Himawari entrou na frente. Ela recebeu o golpe de frente e caiu, e Hachi sussurrou com raiva, chamando-a de idiota por se jogar daquele jeito. Ela sabia que seu mestre ficaria furioso se visse aquilo. Himawari tentou se levantar enquanto Aoi observava, confusa, não entendendo o motivo do sacrifício. Ela disse que tinha que proteger a Aoi e Namaki, porque eles eram como seus discípulos. Mesmo assim, a hipnose de Shinji voltou a agir, e ele ordenou que a Aoi não usasse seus poderes sem permissão. Himawari entrou em pânico ao ver sua amiga sofrendo sob o controle dele. Shinji então ameaçou: se Himawari não enfrentasse Orochi, Aoi pagaria o preço. E Himawari gritou para ele parar, e Hachi suspirou, percebendo que as coisas estavam saindo do controle. Enquanto passava a informação para a Protinha, Hachi invocou outra cauda, assustando os batedores. Mas, antes que eles pudessem reagir, vários monstros foram cortados em um instante. Himawari congelou quando viu quem estava se aproximando e reconheceu o protagonista imediatamente. Atônita, ela perguntou se era realmente ele, e Namaki sorriu antes de correr até ela quando viu que ela quase caiu. Ela disse que estava
estava bem, o que o fez soltar um suspiro de alívio, mas ele ainda queria saber como ele estava ali. O que mais a chocou foi sentir a mudança na aura dele, especialmente depois de vê-lo derrotar Orochi com um único movimento. Namak suspirou e disse que muita coisa aconteceu, perguntando o que ela estava fazendo ali. Himawari explicou que queria recuperar os pertences dele que foram deixados para trás, e olhou para Shinji ainda no chão. O protagonista também encarou o explorador e Shinji levou um momento antes de reconhecê-lo. Chocado, ele perguntou como ele ainda estava vivo depois de tanto tempo na masmorra. Namaki entendeu a pergunta, afinal Shinji o havia matado antes de tudo mudar. Himawari se virou, surpresa ao ouvir isso, porque ela sempre suspeitou que algo estava errado. Shinji riu, dizendo que ela estava inventando acusações sem sentido. Apontando para Namaki, ele zombou dele por ser apenas um fraco de nível 100. Ele disse que vencer Orochi por sorte não o tornava forte. À distância, Hachi ficou irritada com a falta de respeito, mas o protagonista foi quem respondeu. Sua aura explodiu e os exploradores ao redor deles congelaram sob a pressão esmagadora. Até Shinji travou, incapaz de compreender aquele tipo de poder. Ayaka ficou de queixo caído, percebendo que aquilo era diferente de tudo o que já tinham visto. A leitura mostrava nível 6000, com habilidades impossíveis de medir. Os dois ficaram frente a frente por alguns segundos, até que Namaki deu um passo à frente. Shinji recuou, assustado, e eu perguntei se ele estava bem. Notando o medo óbvio, furioso, ele gritou para ela calar a boca e deu um tapa no rosto dela. Himawari correu para ajudar Ai Ai, mas o protagonista congelou porque não a reconheceu imediatamente. Rindo, Shinji zombou da situação, dizendo que era patético encontrar alguém e nem se lembrar de quem era. Ai permaneceu em silêncio no chão, enquanto Namaki perguntou se ele estava usando hipnose nela esse tempo todo. Shinji riu e disse ao protagonista para verificar por si mesmo se era verdade, já que ele também estava tentando usar o mesmo truque em seu ídolo. Surpreso, Namaki olhou para Himawari e ela explicou que achava que poderia lidar com tudo sozinha depois de ouvir sobre a morte dele. Infelizmente, o plano não funcionou e ela acabou caindo na manipulação de Shinji. Embora ela fosse uma aventureira de rank A, seus poderes não eram suficientes para controlá-la totalmente, mas isso não o incomodava. Em vez disso, ele decidiu usar Ai Ai, alguém mais vulnerável, e a dominou com sua hipnose. Ai Ai começou a ser pressionada novamente pelo poder dele, implorando para que ele parasse, o que só deixou Namaki ainda mais irritado. Então ela gritou para os dois pararem, dizendo que estava fazendo aquilo pelo bem de Shinji, e avançou para atacar. O protagonista bloqueou os golpes incessantes, sentindo a intenção assassina por trás deles. Ele ficou chocado com a força insana que ela estava demonstrando, claramente impulsionada pelos poderes de Shinji. Aquela não parecia a verdadeira Ai Ai, e Himawari se preparou para enfrentar Shinji diretamente. O explorador riu quando a viu em seu caminho e a avisou de que ela estava cometendo um erro. Namaki tentou trazer Ai Ai de volta a si, mas ela gritou que ele nunca tinha notado os sentimentos dela. Hachi comentou que seu mestre parecia ocupado demais, o que o pegou de surpresa, mas ela já sabia o que fazer. Sem hesitar, ela saltou na luta para ajudar. Os olhos de Shinji se arregalaram quando ele viu a mulher de antes saltar para perto deles. Hachi disparou um feitiço de destruição chamado Extra Present, atingindo Ai Ai em cheio. Após o impacto, Ai Ai congelou por um momento e então voltou a si, confusa. O protagonista perguntou se ela estava bem e ela olhou fixamente para ele, ainda tentando processar tudo. Aliviado, ele percebeu que ela tinha se libertado da hipnose e a observou levantar-se e pegar sua espada novamente. Ela disse que precisava dizer algo importante, enquanto Hachi se aproximou rindo, satisfeita com o resultado. Namaki entendeu que Hachi tinha destruído a magia de encantamento que prendia Ai Ai. Shinji, totalmente perdido, perguntou o que tinha acabado de acontecer, mas ninguém lhe deu atenção, porque Hachi só queria ficar perto de seu mestre depois de ajudar. O protagonista reclamou de como ela era grudenta, mas prometeu que a elogiaria mais tarde, o que a deixou feliz. Ai Ai observou a cena e perguntou quem era aquela garota bonita. Antes que ele pudesse explicar, ela disse que se fosse Himawari, talvez ela recuasse. De repente, o poder de Ai Ai explodiu, surpreendendo até Namaki. Mesmo assim, ela não hesitou, dizendo que sempre o admirou. De volta à escola, quando ele a protegeu de um valentão, ela começou a vê-lo de forma diferente. Ela gostava dele desde que entrou no dojo, lembrando-se de como ele a encorajava quando ela sentia vontade de desistir. O problema era que ele sempre olhava para Himawari daquela maneira especial, e quando ela soube da morte dele, sentiu um vazio enorme.
Agora, vendo-o ao lado de Hachi, ela gritou, perguntando por que tinha que ser ela de todas as pessoas. Hachi quase foi atingida, mas Namaki pulou na frente para protegê-la. Ai Ai disse que nunca o perdoaria por isso, e Shinji riu, explicando que seu poder impulsionava emoções negativas, até que se transformassem em maldições. Isso só deixou Namaki ainda mais irritado. E enquanto Shinji mantinha aquele sorriso arrogante, o feitiço agiu em Ai Ai novamente, e ela implorou para que parassem, e o protagonista percebeu que lutar daquela forma só a machucaria mais. Ele hesitou por um momento sem saber o que fazer. Foi então que Himawari avançou contra Shinji e quebrou o acessório que ele usava para ativar seus poderes. Chocado, ele saltou para trás, colocando distância rapidamente entre si e o grupo. Himawari se preparou para atacar novamente, mas Shinji gritou para ela parar, dizendo que já era o suficiente. Ele elevou a voz, dizendo que não perderia para ninguém, então ele liberou sua habilidade de encantamento com ainda mais intensidade. Ai Ai foi dominada novamente, enquanto Shinji ordenou que ela se entregasse a ele completamente. Vendo aquilo, Namaki perguntou como ele podia machucá-la daquele jeito. E ele tentou se aproximar, mas o poder de Shinji estava alimentando ódio, inveja, tristeza e vergonha dentro dela. Shinji queria tomar todos aqueles sentimentos para si e ficar mais forte. Sob a hipnose, Ai Ai concordou em entregar seu poder, e a energia fluiu para o corpo dele. Himawari ficou atordoada enquanto Hachi murmurou que ele era o pior tipo de explorador, alguém que usava emoções negativas para seu próprio benefício. Shinji sorriu, satisfeito ao sentir o poder crescendo dentro dele. Himawari se moveu primeiro para impedi-lo, mas Shinji a jogou para trás usando sua gravidade. Seus movimentos travaram no ar e ele se gabou de ser mais forte, mesmo sob pressão. Himawari não desistiu, determinada a salvar Ai. Shinji riu e a provocou, dizendo que a culpa era toda dela e que ela deveria se ajoelhar. A gravidade ficou ainda mais pesada, até que Namaki interveio para evitar que ela se machucasse. Ele disse a Shinji para parar, acusando-o de ferir as pessoas com quem se importava. Shinji, no entanto, chamou o protagonista de hipócrita que fingia ser um herói. A pressão gravitacional caiu sobre Namiki, tentando forçá-lo a ficar de joelhos. Mas mesmo usando sua versão aprimorada, Shinji percebeu que não estava funcionando. O protagonista perguntou que tipo de coisa terrível ele tinha feito até agora. Sem responder, Shinji aumentou o poder para uma gravidade extremamente alta. Mesmo assim, ele não conseguiu causar nenhum dano, e ele ficou atordoado. Hachi observou orgulhosa, dizendo a ele para desistir. Furioso, Shinji decidiu atacar Ai para ferir Namiki. Himawari gritou para ele parar, mas era tarde demais. Num piscar de olhos, o protagonista apareceu atrás dele e o golpeou com sua espada, chamando-o de vilão. Seu grito de dor ecoou pelo andar, enquanto Shinji segurava sua mão ferida. Ninguém correu para ajudá-lo. Atordoado, ele perguntou como isso era possível, já que Namiki era nível 100. Então o protagonista se aproximou e revelou que estava no nível 6000 agora, agarrando-o pelo colarinho. Então ele o jogou no chão e disse a Hachi para usar magia de cura nele. Ela concordou, mesmo que relutantemente, e aceitou o pedido através do elo mental deles. Com o tempo, os exploradores feridos foram levados para tratamento, incluindo as garotas que Shinji havia controlado. Oi chamou por Himawari, chorando e pedindo desculpas por tudo. Himawari segurou sua mão e disse que ela não precisava se culpar. Ela também disse a Namiki para descansar, prometendo que as coisas ficariam bem, mesmo sendo levada para um lugar seguro. Oi continuou pedindo perdão entre lágrimas. O grupo apenas observou enquanto os feridos eram levados. Namiki perguntou a Himawari se ela estava bem, mesmo de cabeça baixa. Ela disse que sim. Ela também perguntou se ele estava bem e sorriu aliviada ao ver que ele estava a salvo. Aquele sorriso trouxe de volta memórias de infância, quando ela era sua inspiração e a pessoa que ele mais admirava. Hachi riu do clima leve entre eles, até que Shibara veio correndo para conversar. Ele agradeceu a Namiki por salvar a todos do ataque de Orochi, deixando-o um pouco envergonhado. E Shibara explicou que dos 6 corpos de Orochi, 3 foram derrotados, um grande passo à frente para a humanidade. Além disso, eles conseguiram capturar Shinji. Graças à sua intervenção, como já estavam no 4º andar, decidiram voltar para a base. Vários exploradores elogiaram Namiki por derrotar Orochi tão facilmente. Toda aquela admiração deixou até o protagonista sem saber como reagir. Hachi disse mentalmente que ela tinha eliminado as caudas de propósito e ele não deveria esquecer a recompensa prometida. Ele concordou em compensá-la depois, e Shibara pediu que ele dissesse seu nome novamente. Quando ele se apresentou, muitas pessoas lembraram que ele era o explorador que alcançou o nível 100 primeiro.
primeiro. Alguns sussurraram, dizendo que era estranho alguém considerado fraco se tornar tão poderoso, mesmo que tivesse subido de nível rápido. Derrotar Orochi daquele jeito parecia inacreditável. Himawari cortou os murmúrios, e Shibara admitiu que alguns comentários foram rudes. Ainda assim, eles o agradeceram oficialmente e disseram que poderiam oferecer uma recompensa. Namik ficou surpreso ao ouvir isso, até que Hachi sussurrou mentalmente que queria algo especial. Ele entendeu que ela se referia aos barris de álcool e sorriu, lembrando-se da fraqueza deles. Mais tarde, Namik saiu da masmorra e se espreguiçou, sentindo como se fizesse uma eternidade desde que vira o céu. Hachi o elogiou pelo trabalho duro, mas apontou que a pessoa que ele admirava não tinha vindo junto. Himawari ficou para trás, para ajudar a limpar o local, e Hachi perguntou se isso o incomodava. Ele disse que não, já que ela sempre foi do tipo que ajuda os outros, e ele queria ser alguém que pudesse apoiá-la. Nesse momento, Ayaka se aproximou para falar com ele. No dia seguinte, Namik e Hachi foram juntos à Associação de Exploradores. Na cidade da masmorra, no distrito comercial, enquanto caminhavam, Hachi disse que estava presa em um jogo de celular e não conseguia passar de fase. Então, o protagonista explicou que ela precisava recarregar energia ou esperar um dia para continuar. Ela ficou surpresa porque não sabia o que significava recarregar e ele disse que envolvia dinheiro. Confusa, ela perguntou o que era gacha pago e ele explicou que era pagar para obter personagens ou itens aleatórios. Às vezes, você conseguia recompensas muito fortes, mas outras vezes eram apenas coisas normais, já que tudo dependia da sorte. Hachi ficou irritada quando percebeu que precisava gastar muito para ficar mais forte no jogo. O protagonista concordou, dizendo que jogos de gacha funcionavam assim. Preocupada porque não tinha dinheiro, ela perguntou o que poderia fazer. Ele sugeriu que ela poderia trabalhar, ou abrir uma conta, ou até mesmo se tornar uma exploradora como ele. Mesmo disfarçada com um capuz grande, Hachi ainda chamava a atenção por onde passava. Na batalha anterior, muitas pessoas tinham visto sua verdadeira forma, e a notícia já estava começando a se espalhar. Namik sabia que se ela não fosse cuidadosa, rumores sobre quem ela era poderiam se tornar perigosos. Havia também os danos causados na cidade, e eles não podiam deixar ninguém descobrir que Hachi era o verdadeiro Orochi de nível de desastre. De repente, ela gritou com Namik por não prestar atenção, e ele se desculpou por ter se perdido em pensamentos. Hachi perguntou se ele estava preocupado de novo, como no dia em que se conheceram. Rindo, ela anunciou que tinha decidido se tornar uma aventureira, o que o pegou completamente de surpresa. Namik tentou explicar que, no estado atual dela, isso poderia ser complicado. Ele se perguntou se a associação aceitaria alguém como ela, mas Hachi disse que, com a influência dele agora, talvez eles conseguissem. Ele disse que não era tão simples, e ela sorriu, admitindo que na verdade só queria ganhar dinheiro para gastar em gacha. No caminho, Namik disse que ela estava jogando sem parar desde o dia anterior, e Hachi reclamou que não queria interromper seu progresso. E do topo de um prédio, algumas pessoas observavam os dois em silêncio, enquanto eles seguiam para a sede da associação. Quando chegaram, Ayaka os cumprimentou com um sorriso, dizendo que estava esperando por eles. Imediatamente, o protagonista apresentou Hachi como uma amiga. Ela provocou, perguntando se ela não poderia ser chamada de serva, e ele disse para ela parar com isso. Ayaka riu da discussão deles e os levou para dentro do prédio. Namik perguntou por que eles tinham sido chamados. Ayaka disse que explicaria tudo no escritório e os guiou até o elevador. Ela mencionou que durante a subjugação de Orochi, ela viu o quão bem os dois lutaram. Quando ela relatou isso à associação, o gerente sênior demonstrou interesse em conhecê-lo, deixando o protagonista surpreso com a notícia. Ayaka acrescentou que Himawari e Ishihara também tinham sido chamados. Ela disse que eles poderiam ir no dia seguinte, mas preferia que viessem com ela imediatamente. Logo depois, chegaram à sede, e Namik se perguntou por que o gerente queria falar com ele. Hachi falou com ele mentalmente, perguntando se ele tinha sentido algo estranho. Enquanto subiam, uma presença poderosa parecia estar se aproximando. Namik concordou, sentindo como se estivessem sendo observados há muito tempo. Hachi o avisou para ficar atento. No 48º andar, Ayaka os levou até uma porta, entrou primeiro pedindo permissão, e o gerente se virou para cumprimentá-los. A recepcionista, agora que tinha feito seu trabalho, deixa a sala, deixando o protagonista sozinho com o cara de terno. Ele se apresenta como o presidente da Associação de Exploradores e cumprimenta o protagonista. Então ele imediatamente pergunta quem é a garota ao lado dele. Enquanto o velho mantém as formalidades, Haruka percebe que, mesmo com aquela cara de bobo, ele é muito forte. E Hachi diz que mesmo que ela não saiba o que ele é, ele está escondendo algo. O protagonista não entende por que foram chamados ali imediatamente e pergunta se o velho quer alguma coisa. Com um sorrisinho astuto, o presidente diz que quer agradecê-lo por ajudar a subjugar Orochi outro dia e capturar os criminosos. Logo depois disso, ele fica todo animado, dizendo que Kyogoku lhe contou sobre a luta incrível deles. E ele está impressionado que o garoto derrotou 3 formas de classe desastre com um único golpe.
De repente, o cara de terno fica mais sério e pergunta se Haruka tinha feito um contrato com o vilão. Rapidamente, o jovem percebe aquela aura e fica com medo. Ele até tenta analisar o cara, mas sua parceira o lembra de que ele não tem habilidade de detecção. A mulher diz que o velho estava usando um feitiço de classe mítica e ela não consegue ler o status dele. Ouvindo isso, o protagonista pergunta se aquela era a mesma magia que ela usou antes. A garota, por sua vez, diz que é exatamente isso e diz que não sabe o que é, mas com certeza aquele cara tem uma tonelada de informações. Vendo que o velho não é apenas uma pessoa comum, ela pede ao seu companheiro de equipe para ficar atrás dela. Depois disso, o cara de terno ativa uma habilidade, sugerindo que eles testem o que podem fazer. Enquanto isso, no corredor, 2 colegas de trabalho daquela sala passam, perguntando se eles já estavam lá dentro. E a secretária diz que eles provavelmente estão conversando com o chefe dela. De repente, a porta cai na cabeça dela. Automaticamente, Hamari saca sua espada, curiosa sobre o que estava acontecendo, porque ela sentiu uma enorme fonte de energia. O protagonista diz para sua parceira não chegar muito perto. Depois disso, o presidente dispara sua habilidade contra Haruka. O garoto até tenta usar sua observação divina, mas ele não consegue. O jovem se vira para Haiti e diz que deixará Ryogaku e Ishihara para ela lidar. Então, o cara corre em direção a Hamari, pensando que agora é tudo ou nada. O protagonista tenta neutralizar o ataque de seu inimigo, mas ele só consegue dividi-lo. Vendo que não há como evitar, o garoto abraça sua parceira para protegê-la. No entanto, Haiti entra na frente, recebendo todo o dano e revelando sua verdadeira aparência. Mesmo depois disso, a garota pergunta com um sorriso se o jovem estava ferido. Em pânico, Haruka diz que está bem, mas se preocupa com os ferimentos dela e a mulher explica que ela apenas baixou a guarda. A Mari agradece pela ajuda e diz que eles precisam tratar esses ferimentos rapidamente, mas ela parece totalmente despreocupada com isso. Logo depois, Haiti decide usar uma habilidade para curar seus ferimentos, deixando a garota surpresa porque ela estava de volta ao normal em questão de segundos. O protagonista pergunta se sua parceira estava realmente bem e a mulher diz que sim. Depois disso, ela diz que eles terão que levar as coisas a sério a partir de então. Caso contrário, eles vão acabar mortos. O velho, por sua vez, está impressionado porque os dois eram melhores do que o relatório dizia. E isso o deixa ainda mais animado para lutar contra eles. E os jovens estão prontos também. Mas a secretária aparece gritando como uma maníaca, dizendo para eles pararem com aquilo. Então todos decidem se acalmar e começam a limpar aquela bagunça. Então o presidente pede desculpas por ter exagerado. Sua secretária diz que já tinha avisado sobre o status de Namiki e que se ele desse tudo de si, acabaria destruindo e danificando a área ao redor deles. Então ela pede para ele pensar sobre isso e o homem diz que entende. Sem entender nada, e Haruka se aproxima perguntando o que estava acontecendo ali. Depois disso, a mulher explica que o chamaram ali apenas para examiná-lo, descobrindo que os dois poderiam possivelmente se tornar seus inimigos. A garota pergunta se Haiti era o Orochi do desastre, deixando todos ali realmente surpresos. E a garota, por sua vez, fica curiosa sobre como eles sabem disso. Então, o presidente mostra a ela e a mulher sente outra presença dentro dele. Percebendo quem era, Haiti diz que aquela coisa vive nas profundezas da masmorra, ou pelo menos é onde deveria estar. O protagonista pergunta se sua parceira o conhece e a garota revela que eles têm um histórico juntos. Logo depois, ela diz que achava que Lindworm ficaria longe dos humanos e não faria um contrato com eles. Haruka percebe que eles têm uma conexão e se pergunta se existem outros dragões. Antes que continuem a conversa, Haiti fica curiosa sobre quem era a secretária ao lado dele, deixando-a sem jeito. O homem de terno explica que ela era metade humana e metade monstro, e ela tinha feito um contrato com a mãe dele. A Mari diz que já tinha ouvido falar de pessoas assim, mas essa era a primeira vez que via-uma pessoalmente. A garota diz que outras pessoas não sabiam do seu outro lado, então ela mantém isso em segredo. Mas quando ela fica emotiva, algumas coisas já acabam aparecendo, então ela tenta o máximo que pode para se manter sob controle, caso contrário, não conseguirá viver na cidade da masmorra. Hamari pergunta se ela enfrenta preconceito e a secretária diz que as pessoas não têm uma boa imagem de híbridos. No entanto, Haiti descobriu o segredo dela quando ela ainda estava na forma humana. A mulher, por sua vez, diz que sempre viveu em uma masmorra, além do fato de que ela não escondia isso muito bem. O protagonista levanta a mão, dizendo que ele também estava suspeitando. Ao ouvir isso, Haruka repreende seu colega de equipe, avisando que ele deveria ter dito algo sobre isso antes. Hamari pergunta se, nesse caso, Kyogoku estava dizendo a verdade antes sobre Haiti ser uma Uruchi de classe desastre, e ela diz que sim. E Ishihara não consegue acreditar que um dragão enorme se transformou em algo tão bonito. Depois disso, a garota fica curiosa sobre o que era tudo aquilo, e o protagonista pede perdão, dizendo que explicará tudo mais tarde. Mas, por enquanto, ele pede que ela se acalme. Com um sorriso, o presidente diz que as coisas estavam ficando interessantes e sugere levar a conversa para outro lugar.
Na sala de reuniões, a secretária diz que, de acordo com os resultados da investigação, Haruka e Heiichi não são inimigos. Então ela agradece a ambos pela cooperação, mas o velho diz que eles ainda parecem estar com a guarda alta. O protagonista pensa em como isso é óbvio, porque momentos atrás o presidente o atacou e, além disso, ele é um Lindworm contratado. Depois disso, o homem diz que o rapaz pode relaxar porque Heiichi era uma Orochi de classe desastre e ainda protegeu os humanos na luta. Ele também diz que esse pequeno desentendimento não os tornará inimigos. O chefe diz que, nesse caso, os dois podem confiar nele. Logo depois, sua subordinada agradece aos esforços de todos no esquadrão de subjugação de Orochi. Com um sorriso, a mulher pede que mantenham tudo o que aconteceu em segredo e diz que receberão uma recompensa. Himari até tenta dar sua opinião, mas o rapaz faz uma reverência, mostrando gratidão por tudo. Depois disso, ele diz a Haruka que, a partir daquele momento, ele é oficialmente um explorador de classe A. O jovem, por sua vez, admite que está um pouco nervoso, já que ele era apenas classe D, mas o velho lembra que o protagonista provou seu valor na última luta, então ele acredita que ele está qualificado. Himari pede que ele pense um pouco mais sobre isso, porque ela esteve observando-o lutar este tempo todo. Com isso, ambos os lados chegam a um acordo. O chefe então decide que, nesse caso, eles podem oficialmente deixar Heiichi entrar na associação. Ao ouvir isso, a garota abraça o protagonista, animada por poderem ficar juntos. Himari, enquanto isso, observa-os com um olhar ameaçador, dizendo ao seu parceiro para explicar em detalhes qual é a relação entre os dois. Enquanto isso, na cidade, as pessoas já sabem a notícia sobre um cara de classe D se tornando classe A do nada, mas eles acham que é apenas uma notícia falsa. No celular de alguém por perto, só havia artigos sobre essa promoção. Um cara que parece o Michael Jackson aparece, curioso sobre o que ela estava olhando e se ele pode dar uma olhada. E uma garotinha loira chamada Ichigo diz que ele pode olhar o quanto quiser. Enquanto ela está no banho, Himari se lembra de quando sua vila foi invadida por monstros. A garota entra na frente de Haruka para protegê-lo e pergunta se ele está bem. O jovem a tranquiliza, dizendo que foi apenas um arranhão minúsculo. A mulher então fica curiosa sobre o motivo de aquelas coisas estarem na vila e, com a guarda baixa, uma criatura a ataca. Vendo isso, o protagonista pega sua espada e está pronto para ir atrás do monstro. No entanto, Himari entra na frente, recebendo um golpe no ombro. Vendo isso, Haruka começa a chorar, prometendo ficar mais forte, para que um dia ele possa protegê-la. De volta ao presente, Heiichi está experimentando algumas roupas em uma loja e pergunta ao seu colega de trabalho o que ele acha. O rapaz então diz que não ficou nada mal nela, e Himari, por sua vez, não economiza nos elogios e diz que ficou perfeito. Logo depois, eles ficam curiosos sobre como a mulher conseguiu esconder sua cauda, e ela explica que recebeu algumas dicas de Kyogoku. Haruka comenta que os dois estão passando muito tempo juntos. A mulher decide comprar aquela roupa, mas ela ainda não está satisfeita e já chama os dois para irem a outra loja. Himari pede que ela espere um pouco porque precisava pagar primeiro. No entanto, Heiichi revela que está completamente sem dinheiro. E depois disso, ela pergunta se o protagonista pode pagar desta vez. O rapaz concorda, mas antes que ele faça qualquer coisa, sua colega de trabalho se oferece para pagar a conta. A Haruka diz que ela não precisa fazer isso e a garota diz que está tudo bem. Heiichi a ajudou outro dia, então desse jeito, eles ficarão quites ao ouvir isso. A mulher fica toda animada, dizendo que ela era uma boa pessoa. Então ela pergunta se pode chamá-la apenas de Himari a partir de agora, e ela diz que tudo bem. Depois de um tempo, eles vão a um café onde o protagonista agradece pela ajuda anterior, e a garota ri, brincando que, aparentemente, foi bom ela estar lá. Heiichi fica entediada, perguntando se já não está na hora de voltar para casa. O rapaz, por sua vez, diz que sim, e a mulher começa a cantarolar, dizendo que era a hora da vingança. Haruka fica surpreso que ela planeja continuar jogando assim que chegarem em casa. Ao ouvir isso, Himari parece um pouco incomodada, perguntando se eles moram juntos. E o rapaz diz que sim. O protagonista explica que a garota não tinha dinheiro para encontrar outro lugar. Heiichi diz que, obviamente, ela ficaria ao lado de seu mestre. Depois disso, Himari fica curiosa sobre o motivo de a mulher chamar seu parceiro daquele jeito. Então ela prensa o garoto contra a parede, perguntando se ele gostava dessas coisas, e ele fica ainda mais nervoso. De repente, a garota sugere que ela e Heiichi morem juntos. A mulher diz que não pode deixar ao lado de seu mestre, mas Himari diz que ele pode vir também. Depois disso, o telefone do protagonista começa a vibrar e ele deixa a mesa para ver o que era. Era Kyogoku dizendo que há um pedido urgente para sua associação de exploradores. A secretária diz que um número enorme de goblins apareceu no terceiro andar da masmorra e um deles é o Goblin campeão.
Por causa disso, muitas pessoas se feriram e a mulher pergunta se eles podem dar uma passada lá. Depois disso, o grupo aceita o pedido e segue para o local. Lá dentro, Height fica curiosa se seu mestre não estava cansado, já que eles estavam correndo há muito tempo. Mas o rapaz diz que ainda falta mais de 1 quilômetro, o que deixa sua colega de equipe desanimada. Então ela pergunta por que eles estão indo a pé. O protagonista lembra que a mulher só consegue se mover rápido onde há água e não tem nenhuma aqui. Height então sugere que eles usem algum carro, mas Himari diz que eles não têm permissão para usar os veículos da associação e há todo um processo. A garota diz que quando foram eliminar o Orochi, eles fizeram um pedido, mas não conseguiram nada. Eles não conseguiram manter o controle dos arranjos de veículos por causa das emergências. Height fica desencorajada pelos humanos insistindo em regras, e o protagonista explica que elas mantêm a ordem. Depois disso, Haruka nota a manutenção do local e fica curioso sobre onde conseguiram aqueles recursos. De repente, sua cabeça começa a doer e sua parceira pergunta se ele está bem. O rapaz diz que sim e agradece por ela se preocupar. Logo, eles avistam uma luz no fim do túnel. E quando chegam lá, eles não entendem o que aconteceu. Diante deles havia um bando de goblins caídos, jogados no chão. O garoto diz que parece que alguém chegou antes deles. Depois disso, eles percebem que aquele cara que parece o Michael Jackson estava parado ali, sorrindo para eles. O protagonista se pergunta se ele cuidou das criaturas sozinho, mas o cara diz que tinha outra pessoa. Ao ouvir isso, os três ficam em alerta. E Haruka diz que não vê mais ninguém, mas o homem diz que ele está errado de novo, porque sua parceira estava bem ao lado dele. De repente, o jovem nota a presença da garota, deixando-o confuso sobre quando ela chegou tão perto sem ele notar. O cara misterioso, por sua vez, revela que ela estava lá desde o início. Então a garota abre a boca para dizer que o protagonista era forte. Em seguida, a garota avança contra Haruka, mas ele consegue desviar e fica impressionado com a rapidez de sua oponente. A garota diz que sua força não era mentira, e por causa disso, ela decidiu que seria honesta também. Depois disso, a batalha continua e Mia explica que seu colega de equipe estava testando as habilidades de Hamari. Ichigo, por outro lado, diz que ainda não era o suficiente e mantém sua sequência de ataques. O protagonista fica desesperado tentando chamar a atenção da garota. Hamari se pergunta como aquela criança era tão forte. Depois disso, a garota ativa uma habilidade de vibração no corpo da mulher. Ela percebe que, se continuar assim, ela acabará ficando sobrecarregada. Ichigo diz para a mulher dar tudo de si, e ela diz para não subestimá-la. Depois disso, Hamari foca todos os seus músculos, e a garota entende que é um aprimoramento corporal. Em seguida, os dois colidem e são empurrados para trás, fazendo com que ambos respeitem um ao outro. Mas a criança diz que a briga ainda não acabou. Hamari não recua e avança contra sua oponente também, mas antes que os dois se cruzem novamente, Hamari usa uma habilidade para trocar suas posições, evitando uma luta. Ichigo diz para seu parceiro não fazer coisas desnecessárias. O rapaz pede desculpas por atrapalhar, mas o que importa é que eles não estão longe. Haruka diz que o homem tem razão, porque o perigo real estava vindo em direção a eles. Enquanto isso, um cara aparece correndo de um monstro, mas ele não consegue ir muito longe. Depois disso, vários monstros como aquele aparecem, e atrás deles havia um ainda maior liderando-os. Hamari pergunta se seu parceiro tem certeza, e ele diz que sim. O garoto diz que eram 30 criaturas e um ser de nível mais alto, e eles estarão lá em 1 minuto. Hamari fica impressionada com as habilidades do protagonista. Ichigo nota que seu colega de equipe estava encarando os outros e diz que aquilo era nojento. O rapaz diz que a situação é séria, então os dois trabalharão juntos. Logo depois, os monstros aparecem, correndo atrás de outros exploradores, avistando o maior de todos. Haruka assume que é o líder do bando. Depois disso, o sistema dá a melhor rota para lidar com a situação, fazendo o protagonista perceber que eles podem fazer isso juntos. Então o garoto diz para Hamari seguir em frente com aquela criança e diz para Height fornecer cobertura. Quanto a ele salvará os inocentes e lidará com o grande. Mas antes de qualquer coisa, o jovem se apresenta à dupla e pergunta se Mia pode ajudar as garotas. E ele concorda imediatamente. O aspirante a rei do pop fica impressionado que o protagonista conseguiu bolar um plano usando as habilidades de todos tão rapidamente. Um incidente aconteceu com aqueles dois, onde um monstro não identificado atacou Haruka enquanto ele treinava no dojo. Himari tentou ajudá-lo, mas se machucou no processo. Quando as autoridades chegaram, a criatura fugiu, e seus objetivos ainda são um mistério até hoje. Mia diz que aquele episódio foi o gatilho que mudou a relação entre os dois adolescentes. De repente, Kyogoku pede para ele se acalmar um pouco. O rapaz fica curioso se algo estava errado, e a mulher diz que pediram um relatório de combate de Haruka, mas ele estava indo em uma direção completamente diferente, e o homem de
terno e rosto sério, pergunta se eles poderiam continuar com o relatório. Mia, por sua vez, pede desculpas por ter se empolgado um pouco. Voltando à explicação, o homem diz que durante a batalha com Haruka no outro dia, houve um ponto interessante porque tanto o nome de sua habilidade especial quanto seus detalhes eram desconhecidos. Mas você tem certeza de que o garoto fez um contrato com a classe Desastre Orochi? Então ele diz que o protagonista foi chamado de mistério porque ele é um novato nível 100. Mia diz que isso só pode ser um erro, porque ele subiu de nível rápido demais. O velho, por sua vez, diz que também ficou curioso sobre isso porque, quando lutou contra ele em seu quarto e ativou sua magia de classe mítica, o garoto gritou predição divina. Depois disso, ele ficou bastante chocado com seus movimentos rápidos e precisos. Mia também menciona que, no outro dia, a liderança do protagonista foi excelente, mesmo tendo descoberto as habilidades deles em tão pouco tempo. E o presidente, então, diz que Haruka poderia ser um perigo potencial porque ele definitivamente tem um segredo. Ainda assim, ele admite que é alguém genuinamente interessante. E Goku, por sua vez, pergunta se não seria mais interessante ter suas avaliações privadas vazadas. A garota sugere que a investigação deveria continuar, e o velho ordena que Mia continue com sua missão. O rapaz então sai, decidindo ir embora, mas antes de sair, a recepcionista pede para ele avisá-la quando houver outro relatório. Então o homem pensa em como ele realmente não quer o velho como seu inimigo. Lá fora, ele encontra Ichigo. A garota fica curiosa sobre o que ele estava conversando com o presidente, mas o rapaz diz que não era nada importante. Depois disso, Mia diz que a garota pode formar uma equipe com Haru, e quando ela ouve isso, ela fica feliz. O homem então se pergunta se Haruka vai aceitar essa oferta agora. Algum tempo se passa e Himari está parada em algum lugar, se perguntando onde estavam seus companheiros de equipe. De repente, os dois idiotas aparecem correndo e Haichi pergunta por que eles estão correndo de novo. O protagonista explica que eles estavam super atrasados porque a garota demorou uma eternidade para acordar. A mulher, por sua vez, diz que não conseguiu nem dormir até o amanhecer. Ainda assim, o garoto diz que avisou que eles sairiam cedo. Haichi diz que aquele lugar nem tem bons itens, mas Haruka diz que está cansado das desculpas dela. Logo depois disso, a garota pede desculpas a Himari por estar atrasada, mas ela diz que não tem problema. A mulher abraça a garota, agradecendo-lhe por sua gentileza, e diz que ela é realmente diferente de um certo mestre. Depois disso, Mia aparece com seu amigo e pede desculpas por estar atrasado também. O rapaz explica que Ichigo nunca acorda porque ela tem pressão baixa, o que a deixa fraca pela manhã. Depois disso, o grupo entra na masmorra com o objetivo de eliminar o chefe e seus subordinados, na parte mais profunda. Haruka pergunta a Mia de onde veio esse pedido, já que não estava listado no quadro de avisos da Guilda dos Exploradores. Além disso, vem com uma recompensa muito gorda, por volta de 5 milhões. Haichi diz que se dividirem, dá cerca de 1 milhão para cada, o que a deixa animada para gastar tudo em seu jogo. Logo depois disso, Mia pede aos outros que apenas confiem nele, embora ele não possa revelar os detalhes do cliente. Ichigo começa a dificultar as coisas para ele, e o rapaz diz para ela esquecer isso por um tempo. Depois disso, ele se lembra de como a garota ficou bem animada com a ideia de formar aquele time novamente. A loira, por sua vez, diz que não é bem assim, mas outra pessoa pode estar pensando dessa forma. O protagonista aparentemente entende a dica, mas decide focar no objetivo. Haruka pensa em como sua vida mudou completamente após obter a predição divina, mas ainda há muito sobre a habilidade que ele não sabe. Pelo lado positivo, ele pode ganhar uma quantidade ridícula de XP, mas se um explorador descobrisse, eles iam querer colocar as mãos nela. De repente, o garoto sente aquela mesma dor de cabeça de antes novamente. Haruni percebe que ele está agindo de forma estranha e fica preocupada, mas o protagonista a tranquiliza, dizendo que está bem. E depois disso, o protagonista diz que sente como se estivesse prestes a se lembrar de algo importante, e a garota, por sua vez, não entende nada, mas seu companheiro de equipe também não consegue explicar direito. De repente, ele é informado de que monstros de classe desastre estavam se aproximando rapidamente. O protagonista ativa sua habilidade de predição divina para calcular estratégias de batalha. Vendo o garoto ficar em silêncio, Mia fica curioso sobre o que está acontecendo. Haruka percebe que está sendo observado e fica irritado. O jovem pensa em como ele acreditava que ele era apenas uma pessoa misteriosa, mas está começando a suspeitar dele. Haichi admite que os pensamentos daquele cara são difíceis de ler. O protagonista diz que a predição divina os dividiu em 2 grupos, e para isso ele precisará da ajuda dela. Depois disso, a mulher avisa que havia
havia vários cavaleiros Goblin entre os inimigos, e ser cercado por um grupo como aquele poderia ser um grande problema. Então, para evitar isso, é melhor que eles se separem. Depois disso, Height diz a Himurai para ir com Mia para a passagem da direita e esperar enquanto ela vai para a esquerda com Haruka e Ichigo para armar uma emboscada. Himurai, por sua vez, pergunta por que sua companheira de equipe está falando assim, e a mulher diz que explicará tudo mais tarde. E embora ela não goste da resposta, a garota aceita. Antes de sair, ela pede ao protagonista para ter cuidado, e ele diz que eles se encontrarão novamente quando tudo terminar. Então o grupo se separa e assume suas posições. Mia percebe que eles o mandaram embora de propósito. Depois disso, Himurai pergunta se o rapaz é bom em combate corpo a corpo, mas ele diz que sabe o básico. A mulher explica que os inimigos são especializados em táticas de grupo, então ela cria um plano e ele cuidará da retaguarda deles. Ouvindo isso, Mia diz que a garota realmente passa uma vibe de pessoa séria, o oposto completo do protagonista. Então ele pergunta se os dois estavam namorando e Himurai fica envergonhada com o comentário. E depois disso, a garota diz que esse assunto é totalmente inapropriado e o rapaz diz que só está tentando quebrar o gelo. De repente, um Goblin montado em um lobo tenta atacar Himurai, mas ela consegue se defender. Mia pergunta se eles podem finalmente começar a batalha. Logo depois disso, a garota avança, mas uma das criaturas usa sua névoa. Ela sabe que isso é ruim porque bloqueia completamente sua visão. Um Goblin surge atrás dela e rouba sua espada. Vendo que estava sendo encurralada, Himurai se pergunta onde Mia desapareceu. Depois disso, a mulher é derrubada no chão e imobilizada pelos monstros. Quando ela vê seus rostos nojentos, a garota entende imediatamente o que eles estão planejando fazer e começa a gritar para que não façam nada. Ela até tenta fazer algo, mas não consegue colocar nenhuma força em seu corpo. Himurai chama as criaturas de lixo, mas antes que ela possa continuar insultando-os, um deles morde seu ombro. Enquanto ela grita de dor, o Goblin olha para ela como se estivesse gostando. Ela pensa em como essa espécie vê mulheres e crianças apenas como alvos para sua luxúria. Então eles provavelmente querem quebrar sua vontade de lutar, mas monstros como esse não têm a habilidade de drenar a força do corpo dela. Então ela assume que é por causa da névoa de antes. O ferimento no ombro da garota começa a piorar e ela começa a ficar desesperada, tentando encontrar uma saída. E Himari pensa em como ela é patética por ter baixado a guarda e ela fica frustrada só de imaginar Haruka a vendo assim. Um dos Goblins pega sua adaga para terminar o serviço, mas antes que isso possa acontecer, ele é hipnotizado e solta a arma. Mesmo sem saber o que está acontecendo, a mulher decide não desperdiçar essa chance. A garota consegue se libertar, mas ela sabe que se parar de lutar, não conseguirá sair dessa situação. E um dos Goblins ataca por trás, mas ela consegue se virar rapidamente e atingi-lo com uma flecha. Outros monstros tentam cercá-la, mas Himari consegue desviar e então acabar com o lobo. A exaustão do ferimento em seu ombro começa a ficar mais intensa, e a garota pensa que precisa lidar com isso rápido. Logo depois disso, ela encontra sua espada no chão e corre para pegá-la, mas como resultado, ela acaba levando um tiro nas costas. Mesmo assim, a mulher se levanta mais uma vez e ativa uma habilidade em sua espada. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, deixe seu like e até a próxima. Tchau!